Este é o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre o sofrimento como o propósito de Deus. Deus, às vezes, usa as dificuldades, as provações, como estratégia para aperfeiçoamento do nosso caráter. Vamos permitir que o grande professor divino faça a sua obra em nos instruir e nos transformar à sua imagem e semelhança. Tudo isso e muito mais no Lições da Bíblia, que começa agora. Este é o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E nós temos realmente nos aprofundado na Palavra do Senhor e aprendido muitas lições espirituais para a nossa vida, aprendendo que o sofrimento é um instrumento divino para aperfeiçoar nosso caráter e nos conduzir nessa jornada rumo a Canaã celestial. E nessa jornada eu tenho a companhia sempre de pessoas especiais que deixam suas atividades para estar conosco aqui e nos ajudar a compreender melhor o que a Bíblia tem a nos dizer. E eu vou apresentar para vocês mais uma vez essa equipe especial dessa temporada aqui. À minha direita, pastor Charles Siqueira. Pastor Charles é secretário aqui administrativo do escritório da igreja para a região do Vale do Paraíba, né? E outras cidades mais aqui. Pastor Charles, seja muito bem-vindo mais uma vez, amigo. Pastor Vinícius, um prazer poder continuar nessa jornada com você, com os nossos colegas aqui. Nós que estamos aqui na Novo Tempo, que fica no território da Paulista do Vale do Paraíba. É um privilégio a gente poder estar tão próximo aqui e somar nos projetos da igreja. É verdade. Aqui à minha esquerda, o pastor Wanderson Domingues, que trabalha no escritório da igreja ali, que atende o sudoeste de São Paulo, o litoral, né? Uma região assim bonita, né, pastor? Uma região gostosa de morar. Nós temos alguns projetos especiais ali. Pastor, vou mandar abraço de novo. Ok, vai lá. Nós temos um projeto no Guarujá, chama Projeto Viva. Ele fica dentro de um cinema. E há pessoas que vão ali para adorar conosco que não entrariam numa igreja comum. E eu quero mandar um abraço pro pessoal do Projeto Viva, também para o Alex e a Najara, um casal de empresários que toda quarta-feira eles saem para visitar todos os moradores de rua. Olha. Eles dão um estudo bíblico, amigos queridos. É um prazer trabalhar no Evangelho com esse povo, viu? Que legal. E também aqui o nosso querido pastor Silvano Barbosa, professor de teologia na área de missiologia, né, de missão, no nosso seminário adventista aqui em São Paulo, NASP, Engenheiro Coelho. Pastor Silvano, que bom receber você mais uma semana, amigo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar com vocês para estudarmos a Palavra de Deus. Quero pedir a sua gentileza de fazer uma oração para estudarmos a Palavra. Ok, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos começar o programa de hoje louvando ao Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Elas se renovaram na nossa vida hoje e por isso estamos aqui. O Senhor tomou todas as providências necessárias para que estivéssemos em circunstâncias favoráveis estudando a Tua Palavra neste momento. Queremos te agradecer porque temos na Tua Palavra uma lâmpada para os nossos pés que ilumina os nossos caminhos e nos mostra com clareza quem Tu és e qual é a Tua vontade para a nossa vida. Por favor, nos dê discernimento espiritual agora para que possamos ter uma compreensão clara da Tua Palavra e do tema que iremos abordar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sofrimento e alegria são palavras quase que antônimas ou opostas no dicionário da experiência humana. A gente não gosta de associar essas coisas. Sofrimento é coisa que a gente lembra de tristeza, de dor, de angústia, e alegria a gente lembra de momentos em que o sofrimento não está presente. No entanto, na Bíblia, essas palavras não estão em campos opostos. A gente vê várias ênfases bíblicas associando o sofrimento com alegria. Por exemplo, um texto que eu gosto muito, Miqueias capítulo 6, verso 8, diz numa das suas cláusulas, né, que o justo, ele ama a misericórdia. Veja que amar ou sentir prazer em alguma coisa que não é exatamente aquilo que nós gostamos de fazer, porque praticar a misericórdia é um esforço contrário ao que nós gostamos. Nós gostamos de ser objetos da misericórdia, não de praticar,
porque isso gera algum custo para a nossa vida. Mas veja que a Bíblia associa o prazer e o amor e a felicidade àquilo que de alguma maneira não é tão natural para nós. E o sofrimento é uma dessas coisas. O texto aqui de 1 Pedro, capítulo 1, verso 6, diz que nós devemos exultar no presente, embora estejamos sendo contristados por várias provações. É o conselho do apóstolo. Como entender isso, pastor Silvano? É difícil para a gente ter alegria naquilo que aparentemente está nos levando para uma situação difícil. Mas o cristão tem a vantagem de ter nas mãos a palavra de Deus. A palavra de Deus faz com que as cortinas do grande conflito entre o bem e o mal sejam abertas e nós entendemos o que está acontecendo atrás das cortinas, nos bastidores. Quando as cortinas são abertas, nós entendemos não apenas as circunstâncias que estão ocorrendo ao nosso redor, mas nós entendemos também o propósito de Deus, o propósito soberano de Deus. Nós entendemos que, ainda que eu não tenha a explicação para a circunstância que eu esteja vivendo, eu sei que o propósito de Deus é que eu seja aperfeiçoado e eu sei que o propósito de Deus é me conduzir para um processo de renovação, de restauração completa. Essa restauração vai acontecer na volta de Jesus. Enquanto a restauração física não acontece, esse processo de restauração está acontecendo no meu coração. A palavra de Deus diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o processo de sofrimento, muitas vezes, nos conduz ao processo também de aperfeiçoamento. Ele contribui para que o processo de restauração aconteça na nossa vida. Por isso nós nos alegramos. É um paradoxo, mas quando nós temos o quadro completo, pelo fato de que as cortinas estão abertas, nós enxergamos o propósito final, sabemos como vai terminar a história e ainda assim nós nos alegramos a despeito das circunstâncias atuais. E Pedro deixa isso claro no contexto do nosso texto do Guia de Estudos, não é? Que é 1 Pedro 1, verso 6. Um pouco antes ele diz assim, é para uma herança incorruptível, sem mácula, reservada no céu para vós outros, que vocês são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. E aí ele diz, nisso, nessa esperança, na eternidade, vós exultais. C.S. Lewis disse assim, colegas, tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Se nós formos trabalhar só por aquilo que vai passar, por aquilo que é efêmero, ele diz, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Aí ele termina dizendo assim, no cristianismo puro e simples, por isso eu prefiro trabalhar por aquilo que vai durar para sempre. Jesus, o pão da vida. Então Pedro está dizendo assim, exultem e se alegrem não por sofrerem, mas por sofrerem com esperança. Todos sofrem neste mundo, mas alguns sofrem com esperança. Essa é a diferença do cristão. É porque o sofrimento não é um fim em si mesmo, né? Ele aponta para uma realidade superior na experiência do cristão, né? Gosto de pensar também nas parábolas de Cristo, especialmente na parábola do tesouro, né? Do homem que encontrou um tesouro no campo e vendeu tudo que tinha para comprar aquele terreno no qual estava enterrado um tesouro muito mais valioso do que aquilo que ele tinha anteriormente. Veja que o processo de perder tudo ou de abrir mão de tudo é um processo, no primeiro momento, sofrido, né? Você vai abrir mão dos seus bens, dos seus recursos, de tudo aquilo que é valioso para você, parece que você vai ficar sem nada. Mas é uma espécie de investimento, né, para algo superior. É claro que o sofrimento, como a gente já mencionou em programas anteriores, a gente não deve louvar o sofrimento em si mesmo, mas quando ele vem de Deus e quando nós estamos sofrendo por estarmos na contramão do mundo, o que nós estamos fazendo é investimento na vida eterna, né? Eu gosto de pensar que quando a gente chegar no céu e encontrar a glória que está reservada para nós, a gente vai olhar para tudo que a gente passou aqui e vai dizer, mas foi tão pouco. Podia ter sofrido mais para isso aqui tudo, né? Isso aqui valia muito mais. É óbvio que tudo que a gente vai receber lá é fruto não do nosso sofrimento, nem do nosso mérito, é do mérito de Cristo. Mas nós somos coparticipantes do sofrimento de Cristo no processo de aperfeiçoamento. E a gente vai chegar lá e vai dizer, poxa vida, isso aqui valia muito mais, viu? A moeda que eu empreguei, entre aspas, aqui nesse sofrimento foi pouca coisa. É esse preparo, né? A gente começa a usar essas analogias, né, pastor Vinícius?
de preparo para a eternidade, o peso de glória que está nos reservado, né? Esse aperfeiçoamento, de certa forma, é uma adequação também para essa experiência da eternidade que nós vamos viver, né? A escritora norte-americana Ellen White, ela tem um texto onde ela diz, né, que a justificação é nosso título para o céu, mas a santificação é o nosso preparo, né, a nossa preparação para ele. E essa expressão aperfeiçoamento que a gente tem usado aqui amplamente aqui nos nossos estudos, eu particularmente penso que esse aperfeiçoamento, ele nada mais é do que um processo de maturação na nossa vida cristã. O apóstolo Paulo é quem vai dizer, né, que nós somos aperfeiçoados para que nós possamos alcançar a medida da estatura de Cristo. Exato. Então, nosso modelo, ele é Jesus Cristo. Então, esse aperfeiçoamento, esse processo de maturação é, na verdade, a restauração da imagem de Cristo na nossa vida, né? É nós revivermos o propósito original para o qual nós fomos criados. Em programas anteriores, eu acho que foi no primeiro programa que nós conversamos sobre a figura do bom pastor, o Salmo 23, eu até mencionei que nessa jornada que nós estamos, nesse movimento, Deus está nos levando não apenas para um lugar, mas Deus está nos trazendo para si mesmo, através das circunstâncias, né? E esse processo de Deus nos trazer para si mesmo, eu penso que não é apenas um processo de aproximação física, mas também de aproximação de caráter, né? A proximidade na Bíblia é semelhança. Então, quando Deus fala, eu quero que vocês estejam perto de mim, em outras palavras, Deus está dizendo, eu quero que vocês sejam parecidos comigo. E o contrário também é verdadeiro. Quando Deus fala, o meu povo está distante de mim, na realidade, em outras palavras, Deus está dizendo, o meu povo se tornou dessemelhante de mim, né? O meu povo se afastou da imagem de mim. Então, todo esse processo de crisol, de provação, de dificuldades que nós enfrentamos, é uma maneira de Deus nos trazer para mais perto de si, em outras palavras, é uma maneira de Deus restaurar a imagem dele em cada um de nós. É muito bonito a gente pensar que Deus usa o sofrimento e as dificuldades da vida como seus instrumentos para nos aperfeiçoar e para tirar de nós o melhor que há em nós, ou o melhor que há nele transferido para nós. Por exemplo, o texto de Êxodo, capítulo 14, verso 10, tem uma referência, né, à experiência de Israel no Êxodo, né? E diz o seguinte, e chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e ficaram com muito medo. Olha só, Deus permitiu que o faraó saísse do Egito e fosse perseguir o povo de Israel com um exército. O povo de Israel cheio de crianças, cheio de animais, no deserto, sem experiência de guerra, sem logística de guerra, sem armas, sem nada, encurralados pelo faraó atrás, pelo Mar Vermelho à frente e pelos lados com as montanhas. Não tinha para onde ir, era um beco sem saída. E o resultado disso é que o povo ficou com muito medo, é a expressão que aparece na Bíblia. Aí tem uma frase na sequência, que é uma decorrência dessa situação que Deus permitiu. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha aí, pastor Silvano. O clamor, que é uma coisa que Deus sempre espera que a gente faça, surgiu a partir de uma experiência de encurralamento, né? Interessante. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus deu uma instrução clara a Moisés. Segue a nuvem. Segue a nuvem. Para onde é que a nuvem levou ao povo de Israel? Levou para Vermelho. o mar à frente, montanha de um lado, montanha do outro, exército atrás. Um beco sem saída. Então, nós falamos em temas anteriores que, às vezes, Deus nos conduz por caminhos difíceis. As experiências difíceis da vida não deveriam ser surpresa para nós. Nós não deveríamos encarar isso como se fosse uma novidade ou uma coisa alheia à nossa experiência humana. Deus também nos conduz por caminhos difíceis, mas nós não podemos perder de vista, como nós falamos no início dessa lição, o propósito divino. O propósito divino é nos treinar no caminho da justiça, é nos treinar no aperfeiçoamento do nosso caráter, é nos levar a uma dependência mais profunda dele, a uma relação mais consistente com ele. Sempre que nós nos colocamos, ou somos colocados, ou nos encontramos num beco sem saída, nós podemos ter a convicção de que Deus não nos perdeu de vista. Deus tem todas as possibilidades, Deus não conhece limitações, Deus tem mil maneiras de resolver a situação do beco sem saída e nós não sabemos nada acerca disso, nada acerca do que Ele pode fazer. Deus abre caminhos onde não há caminho. Onde não há caminho. E a experiência aqui do Êxodo é uma evidência disso, uma evidência não, uma prova disso, né? Porque não havia caminho, então Deus abriu o mar.
Exatamente. Você falando disso, dessa experiência do beco sem saída, né? E como Deus às vezes permite que a gente caia nessa experiência e Ele mesmo proveu uma válvula de escape. Eu me lembrei de uma outra história no Novo Testamento, que é a história de Jairo e da sua filhinha que estava quase morrendo, né? E ali parece que Jairo ainda encontra uma alternativa, um caminho, ele vai até Jesus, ele recorre a Cristo e ele começa a conduzir Jesus até a sua residência. Só que no meio do trajeto, Jairo também fica num beco sem saída, porque chega a notícia, enquanto Jesus está curando uma outra mulher, chega a notícia de que a filhinha dele estava morta. E naquele momento, para Jairo, né, todas as esperanças elas haviam se diluído. Mas é exatamente naquele momento que Jesus inverte a cena, né, e fala assim, olha, Jairo, e ali você percebe, até então, a impressão que a gente tem é que Jairo que está conduzindo Jesus, né? Mas a partir dali não é mais Jairo quem está conduzindo, mas é Jesus que agora ele passa a conduzir Jairo para mostrar, olha, quando você chega no seu beco sem saída, na verdade é para te ensinar que mesmo nesses momentos eu consigo prover uma solução e uma saída para você, né? E aí, Verdade. Os limites humanos são as oportunidades divinas. Ellen White diz isso. Excelente. Quando nós olhamos para o texto de Êxodo, tem algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, é Deus quem conduz o povo, como o pastor Silvano mencionou. Só que Deus diz assim a Moisés, vocês vão ali a Migdol, em Baal-Zephon, e eu vou endurecer o coração de Faraó, porque eu serei glorificado hoje. Eu serei glorificado. Deus não queria apenas tirar Israel do Egito, Deus precisava destruir o Egito. Porque se ele deixa Faraó, deixa a potência, deixa o exército, deixa o Egito como potência, o povo queria voltar já com o Egito destruído, imagina desta forma, não é? E depois que ele é glorificado, de que forma? O capítulo 14 ainda, o verso 31, né? Verso 30 diz assim, assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder de Deus. Deus foi glorificado. Aqui está a lição. Eu tenho um amigo que diz que quando o diabo fecha uma porta, Deus quebra a parede. Aqui está a lição. Se Deus apenas os tira do Egito e deixa como estava, eles voltariam. Deus perderia o povo todo. Deus precisava destruir o passado. E isso não seria possível se não fosse nos limites humanos. Que maravilha isso, né? Eu me lembrei também da experiência de João, no capítulo 5 de Apocalipse, né? Chorando porque o livro estava fechado e selado de todos os lados. O livro dá a experiência da salvação. Se o livro não se abre, ninguém se salva. Ele não sabia o que fazer e alguém disse para ele, não chores, porque o leão da tribo de Judá venceu e ele vai abrir o livro. Ou seja, o leão abre o livro, ele abre um caminho onde não existe caminho, ele abre situações na sua vida quando você está sem solução, num beco sem saída. Essa é a grande bênção de Deus para nós. Eu quero aproveitar esse momento aqui que você está prestando atenção, olhando aqui para mim, para te recomendar esse material que é uma bênção. Eu estudo esse material já há muitos anos. Há muitos anos. Parece que sou novo assim, mas já tem um tempinho já, viu? Tem uma jornada aí. E esse material tem sido uma bênção na minha vida, na minha família. Eu quero recomendar que seja na sua também. É a lição da Escola Sabatina e nesse trimestre, falando sobre o tema do sofrimento. Quem já não enfrentou o sofrimento? Vem aprender com Jesus, aos pés de Cristo, como enfrentar isso que é uma realidade de todos nós, que é o sofrimento. Então, se você deseja adquirir esse material, você já sabe. É só acessar o site que está aparecendo na sua tela, cpb.com.br. O nosso programa vai para um rápido intervalo, você não deve sair daí, porque a gente volta já já. Quando você está num beco sem saída, o importante não é a ausência de provações. O importante não é se livrar da situação em que você se encontra. Nós queremos evitar o sofrimento a qualquer custo, ou a qualquer custo. Mas nós precisamos nos lembrar que, quando estamos vivendo essa experiência, o mais importante é aprender a depender de Deus, aprender a confiar em Deus, aprender a temer a Ele, aprender a se submeter à instrução dEle, à guia dEle, à liderança dEle. Voltamos com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus. Bom, eu quero fazer uma recomendação para você muito especial, que é um comentário escrito para nos ajudar a entender os temas do nosso guia de estudos. Bom, nesse formato aqui você encontra tanto o guia de estudos quanto o comentário, inspirado da escritora norte-americana Ellen White, ali sobre os temas que o nosso guia desenvolveu ao longo dessa temporada. Então, você
Quer se aprofundar um pouco mais? Quer ampliar seu conhecimento? Quer ter acesso a reflexões profundas sobre a palavra de Deus e que vão também ser uma bênção na sua vida e vão ajudar você, inclusive, a explicar melhor o guia de estudo para outras pessoas? É só você adquirir esse comentário, que vem junto com o guia, como o formato que está aqui, ou vem de forma separada também. Você encontra tudo isso e muito mais na Casa Publicadora Brasileira, e você já sabe como acessar, é só clicar nesse, ou acessar esse link que está aí, cpb.com.br, esse site que está aparecendo na sua tela, tá certo? Vamos continuar conversando, a gente estava falando sobre, às vezes, Deus permitir que a gente entre em situações sem saída, becos sem saídas. A experiência do Mar Vermelho, do povo de Israel, foi um exemplo, mas você certamente já passou por momentos em que você imaginava que não tinha como resolver e você viu Deus providenciar uma saída e um escape. E é sobre isso que a gente vai continuar conversando aqui com o nosso amigo pastor Silvano. Sim, é mais fácil falar sobre o beco sem saída do que viver essa experiência, né? Quando você está num beco sem saída, o importante não é a ausência de provações. O importante não é se livrar da situação em que você se encontra. Nós queremos evitar o sofrimento a qualquer custa, ou a qualquer custo. Mas nós precisamos nos lembrar que, quando estamos vivendo essa experiência, o mais importante é aprender a depender de Deus, aprender a confiar em Deus, aprender a temer a Ele, aprender a se submeter à instrução dEle, à guia dEle, à liderança dEle. Então, quando Deus nos conduz a um beco sem saída, como Ele fez com Israel, o que Ele tem em mente? A intenção dEle é que nós aprendamos a confiar nele, a nos submetermos à liderança dEle e a crermos que Ele nos conduzirá de maneira segura ao propósito que Ele tem para nós. Então, é um propósito sempre pedagógico. Deus quer nos ensinar lições até para nos preparar para a etapa seguinte da jornada, porque uma vitória aqui não significa que a vitória é definitiva, você vai enfrentar desafios lá na frente. Então, Deus, Ele vai nos preparando, não é, pastor Wanderson? E na experiência do povo de Israel, me parece que Deus, embora seja um grande professor, Ele teve dificuldade com seus alunos ali, porque houve muitas situações em que o povo parece que teve uma memória curta, esqueceu do que Deus havia feito. E nós chegamos aqui, depois da grande experiência do Mar Vermelho aberto, Deus sendo glorificado, como você destacou no bloco anterior, o faraó humilhado, morto, o exército do faraó dizimado ali, o Egito como potência sendo bastante afligido por Deus. O povo devia dizer, olha, agora com esse Deus aí a gente faz qualquer coisa. Mas parece que qualquer dificuldade, e a questão da água no deserto aqui é o ponto, fazia o povo esquecer de tudo, né? E aí você tem 2 episódios na sequência, pastor Vinícius. Você tem as águas de Mara e Refidim, onde Moisés vai ferir a rocha pela primeira vez, não é? A água tem um simbolismo interessante na Bíblia, não é? Quem é a água da vida? Talvez os nossos amigos que estão nos assistindo digam a água da vida é Jesus. Não há um texto na Bíblia que diga que Jesus é a água da vida. Ele é o pão da vida, o caminho da vida, a verdade, a porta das ovelhas. João 7, 37 a 39. A água que jorra é o Espírito. E o problema deles era a natureza espiritual. Deus está lidando com escravos que estão acostumados a serem tratados piores do que os animais. Deus precisa dar liberdade para libertá-los. Eles precisam passar por provas para entender essa modelação de caráter. E quando eles chegam em Mara e Refidim, numas águas estão amargas, eles murmuram contra Deus. Na outra falta água, e eles dizem no capítulo 17, né? Por acaso o Senhor está no nosso meio? E aqui representa um pouco a nossa vida espiritual, quando as coisas não funcionam como nós queremos. Deus nos livrou do Egito. Você tem 2 problemas na Bíblia, né? Egito e Babilônia. Uma se impõe sobre o povo de Deus pela força, a outra pela sedução. É sempre o inimigo do povo de Deus ali. Deus nos livra do Egito, da Babilônia, do pecado. E aí, quando a gente não passa na faculdade que a gente quer, quando não arruma o emprego que a gente quer, quando a doença bate a porta, a gente tem a síndrome do irmão mais velho, né? Te obedeço, o senhor deveria dar um cabrito para que eu me alegrasse com os meus amigos. Ou seja, eu obedeço para você responder as orações do jeito que eu quero. Nós saímos do Egito, nós resolvemos seguir o Senhor deveria, então, portanto, não deixar faltar água em nenhum momento. E eles se esquecem que Jesus é a fonte, que o Espírito é a água, e Paulo vai dizer em Coríntios que eles sempre deveriam beber dessa fonte, que a água jamais deveria faltar. Eles não precisavam duvidar. Onde houvesse rocha, Cristo estaria. Onde Cristo estivesse, haveria o Espírito e, portanto, haveria água. Mas eles estão duvidando por um momento sequer que Deus
parece ali, né, abandoná-los, porque no meio da provação a gente sente a ausência de Deus, eles duvidam quando Deus estaria no meio deles sempre. É verdade. Eu queria só enfatizar o que você está dizendo e fazer o papel do povo de Israel agora. Porque se eu estivesse no deserto 3 dias sem água, eu também iria reclamar, e você também, não é? Então, eu queria dizer o seguinte, a reclamação do povo de Israel foi legítima, não é? Nós concordamos com isso. Eles estavam reclamando porque eles estavam há 3 dias, se você vê, quando a gente vê as fotos aí do Sinai, aquela região, né? É uma região árida, não é? É difícil. Imagina 3 dias ali sem água, milhares de pessoas, crianças, animais. Então, eles podiam pensar assim, nossa, eu não pedi para sair de lá. O Senhor foi lá e me tirou de lá, me colocou aqui agora para a gente morrer. Essa é uma necessidade legítima que nós estamos tendo. Eu faço essa argumentação aqui, pastor Wanderson, porque essa é a argumentação que nós fazemos. Olha, Deus prometeu o básico para a gente, o mínimo, o essencial, o pão e a água não vai faltar, eu sou um filho de Deus, sou servo de Deus. E por que está faltando para mim? Por que eu não estou tendo o mínimo necessário, o mínimo de respeito necessário, ou o pão de cada dia? Por que eu não estou tendo o básico? Por que Deus não está provendo o básico? A reclamação deles era legítima, assim como os nossos questionamentos são legítimos. Mas por que Deus os conduziu a uma segunda circunstância como aquela? O grande problema do povo aqui, pastor Silvano, não parece ter sido que Deus ficou bravo porque eles murmuraram em si, mas porque ao murmurar eles dizem que Deus nos abandonou. Exatamente. O Deus que havia estado com eles, não é? É que eles dizem isso claramente. Aliás, aquele lugar vai se chamar Massai Meribá, porque eles vão dizer isso, não é? Deus está dizendo, eu sei que vocês têm necessidades de carne, de comida, de pão, do que for. O problema é que quando as coisas se fazem ausentes, vocês acham que eu abandonei vocês. Exatamente. Voltamos ao mesmo diálogo, eu mencionei numa outra lição, de Maria e de Marta, não é? Se o Senhor estivesse aqui, Deus está dizendo, vocês precisam entender que mesmo quando as coisas não saem como vocês esperam, que as respostas não é no tempo que vocês esperam, eu ainda estou no meio de vocês. Deus também habita no silêncio e na provação. Exatamente. Deus queria que eles aprendessem a lição da dependência deles. Eles iriam passar 40 anos no deserto. E a água que Deus fez jorrar ali, permaneceu jorrando durante todo o período em que eles estiveram. Não aquela água específica, mas onde eles chegavam, Deus provia água para eles. Então, aquela experiência tinha o propósito de ensiná-los a depender de Deus. Quando Deus nos conduz por caminhos difíceis, Ele quer nos ensinar essa lição da dependência dEle. Tudo que Ele quer é que nós busquemos a Ele. Quando a gente se encontra numa situação difícil, nós temos 1000 opções. Eu confio na minha própria capacidade, naquilo que eu conquistei ao longo da vida, nos amigos influentes que eu tenho, no saldo da minha conta bancária, nas conexões que eu criei. Eu confio em tudo, menos em Deus. Eu coloco minha confiança em qualquer coisa, menos em Deus. O que Deus quer é que eu coloque a minha confiança nele, em qualquer situação. Inclusive nas aparências, às vezes a gente confia, né? Porque o povo tinha saído da experiência do êxodo ali do Mar Vermelho, com uma expectativa muito alta. A autoestima deles devia estar bem elevada, né? Porque, olha, o que Deus fez, agora a gente está bem. Daqui a pouco a gente entra no território, vai estar tudo certo. E aí eles têm a carência da água, andam um pouquinho, começam a perceber que a coisa não é tão fácil assim, mas aí eles veem um oásis no deserto. O que eles imaginam? Poxa, olha que Deus maravilhoso, olha aí, ó, água abundante ali no oásis. Mas quando eles chegam no oásis, eles descobrem que as águas que estavam ali não eram potáveis, não podiam ser bebidas, eram águas amargas. E aí você tem a experiência da frustração, expectativa e frustração. Então, isso é uma lição, acho que importante para a gente tirar para a nossa vida. Às vezes a gente se frustra muito com expectativas que a gente cria. A gente pensa que Deus é como se fosse um eletrodoméstico que a gente aperta o botão e na hora que a gente quer, as coisas devem aparecer e a gente vai sofrendo por expectativas erradas que nós criamos em relação ao próprio Deus, pedindo coisas às vezes que Ele não nos prometeu ou esperando que Ele faça coisas no tempo que a gente acha que é correto. E Deus tem o tempo dele de fazer as coisas. Inclusive, quando Deus tarda, quando Deus demora em fazer determinadas coisas, Ele faz com o propósito de nos aperfeiçoar o caráter, de nos ajudar a crescer no conhecimento da graça e na dependência dEle. Então, quando Deus te deixar de te dar algo, ou quando você esperar que algo vai acontecer e não acontecer, não abandone Deus. Não ache que Ele está sendo mal com você. Não, Ele está sendo bondoso. Ele sabe o que é melhor para a sua vida, né? É interessante, né? Num lugar você tem água, falsa expectativa, mas elas são amargas. Na outra você tem pedra, você não tem água. Deus está dizendo, amigo, não são as aparências humanas de Mara, é a minha presença que torna ela potável. Perfeito.
E não é nem aquilo que você não enxerga também. Porque às vezes você vai ter uma falsa visão. Deus tira a água de As pedra. águas são amargas. E outras vezes você não vai enxergar nada, mas eu tiro a água da rocha. Exatamente. E quando a gente avança aqui no nosso guia de estudo, você percebe que no Novo Testamento, Cristo, ele recapitula muitas das experiências do povo de Israel no Antigo Testamento, né? Isso daqui ensina para a gente inúmeras lições, né? O guia vai colocar aqui o conflito, por exemplo, que Jesus viveu no deserto, que está relatado no Evangelho de Lucas e também é replicado nos outros evangelhos sinóticos, né? Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no Evangelho segundo Mateus, porque eu acho interessante esse processo de recapitulação que o Novo Testamento vai fazendo do Antigo Testamento, né? No Evangelho de Mateus, por exemplo, você encontra ali um José que é sonhador, né? O pai de Jesus, ele é visitado por um sonho, e no Antigo Testamento você também tem um José sonhador, né? E você vê que o Evangelho de Mateus aparece um José, ele recebe sonhos, depois vem a experiência do Egito, porque Jesus é levado para se esconder no Egito, assim como o povo de Israel também é levado para o Egito. Depois o povo de Israel sai do Egito e passa pelas águas. Jesus, logo após o episódio que ele sai, ele passa pelo Rio Jordão também. E aí o povo de Israel é testado no deserto e Jesus também é testado no deserto. Então você vê essa equivalência, né, da experiência de Jesus com a experiência do povo. E para mim, isso daqui é uma lição, não só que Cristo está à disposição para nos socorrer nos momentos de beco sem saída, nos momentos de dificuldade, Ele é quem adoça a água amarga, Ele é quem provê solução onde aparentemente não há solução, mas Ele também passou por isso. Então Ele se identifica com o seu povo no sentido de que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porque Ele mesmo foi tentado, Ele mesmo passou por um crisol, Ele mesmo passou pela provação. E vamos combinar uma coisa aqui entre a gente, né? A gente se sente muito mais à vontade, nos momentos de dificuldade, de se abrir com pessoas que passaram por situações semelhantes à nossa, né? Isso traz para a gente um conforto, né? A pessoa que em algum momento foi traída, né? Ela vai se sentir muito mais à vontade de abrir com alguém que passou por essa experiência, a pessoa que está ali no momento de crise financeira e ela vai ali desabafar, vai abrir o coração dela e ela encontra alguém que passou por uma crise financeira também, superou essa crise, essa pessoa tem muito mais propriedade para falar disso. Então, quando a gente se aproxima do episódio de Jesus no deserto, quando ele é tentado, quando ele é provado, isso dá para ele a propriedade necessária, não apenas para prover uma válvula de escape para nós, mas para que a gente possa se sentir confortado também, acreditando. Ele me dá a solução porque ele já passou por isso. É aquele texto de Jesus, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Se eu venci o mundo, a minha vitória, ela pode ser uma referência para a sua vitória. Há uma coisa interessante aqui que a gente precisa lembrar. Profeticamente, o deserto, ele é proteção. A mulher voa Para o deserto. para o deserto a fim de ser protegida, não é? Deus poderia conduzir Israel rapidamente para Canaã, mas Deus precisava proteger Israel, primeiro deles mesmos, não estavam preparados para Canaã. A visita dos espias lá em Números 13 prova isso, né? Raabe, em Josué capítulo 2 e 3, vai dizer que há 40 anos já estavam preparados para a invasão, já ouviram, mas o povo de Israel não estava. Então, enquanto o povo está achando que Deus está judiando, castigando, Deus está dizendo não, o deserto é proteção. Ninguém entra em Canaã sem passar pelo deserto. Proteção de quem, acima de tudo? De vocês mesmos. Porque senão vocês vão se perder lá na Terra Prometida. É interessante você falar isso, porque em termos escatológicos, né, a mulher que representa a igreja no Apocalipse, ela vai para o deserto e fica 1260 anos ali, né, que é sendo protegida da perseguição das bestas e do dragão, né? E no contexto ainda mais escatológico, vamos dizer assim, a igreja vai passar por uma experiência desértica de novo, chamada tempo de angústia, depois do fechamento da porta da graça. Veja, nesse período, não existe mais salvação e perdição. Quem está salvo já está salvo, quem está perdido está perdido. E eu penso, por que a gente não entra no céu logo e imediato? Já estamos salvos. Mas Deus vai usar o deserto do tempo de angústia para continuar aperfeiçoando o nosso caráter, mesmo depois que nós estamos declarados como salvos. Então, veja, e esse processo de aprendizado ainda continuará depois da entrada na posse da terra, na Nova Canaã. Veja que Deus é um professor que não se cansa de ensinar, porque nós somos alunos que sempre precisamos continuar aprendendo, né? Só um comentário breve. A grande queixa de Deus em relação aos profetas de Israel, melhor, em relação aos reis de Israel, era essa dificuldade que eles tinham de confiar em Deus, de confiar nele. Eles colocavam a confiança deles em qualquer outra coisa, menos em Deus. Deus está começando aqui, nessa primeira experiência deles, a ensiná-los exatamente a isso. Eu quero que vocês aprendam a confiar em mim, a depender de mim.
Então, vamos passar o trimestre aqui falando sobre a provação, a experiência do cristão, a atitude dele enquanto ele enfrenta as provações. Talvez a primeira coisa que a gente precise enfatizar aqui, que fique claro para cada um de nós, é a necessidade que nós temos de colocar confiança em Deus no momento da provação. Eu quero dizer para vocês que eu tenho aprendido 7 palavrinhas que têm mudado a minha experiência, que têm mudado a minha vida. E essas palavras são: eu vou colocar a minha confiança em Ti. É basicamente isso. Qualquer que seja a situação, qualquer que seja a circunstância, o nosso primeiro impulso deveria ser: eu vou colocar a minha confiança em Ti. Se o beco está sem saída, coloque confiança em Deus. Se não tem alternativa, está no meio do deserto, não tem água, nem o básico está sendo provido, coloque confiança em Deus. Deus está no controle, Deus tem um plano, Deus não esqueceu das suas promessas e Ele está trabalhando esse processo de aperfeiçoamento para nos preparar para o céu. No deserto, Jesus nos mostrou como que faz isso, né? Quando estava sem comida, 40 dias depois de jejum, não tinha comida, tinha pedra. O diabo mandou transformar pedra em pão. Jesus disse: não, pedra é pedra, pão é pão, pedra não é feito para comer, eu vou confiar na palavra de Deus. Então, é melhor ficar com fome e glorificar a Deus, não é? É melhor glorificar a Deus do que comer sem Deus permitir. E aí depois, nas experiências sequentes, né? O diabo oferecendo todas as glórias do mundo, Cristo: não, eu vou continuar adorando a quem deve ser adorado. E é uma experiência para nós. E na sequência ali, né, a questão do pináculo do templo. Há 2 elementos, pastor Vinícius, curiosos aqui nesse episódio do deserto que me chamam muita atenção, né, no deserto de Jesus. O primeiro deles é que o episódio da tentação ele acontece imediatamente após o batismo, né? Então, isso mostra para a gente que ainda que nós sejamos pessoas que estão posicionadas ao lado de Deus, pessoas que passaram pela experiência do batismo, isso não significa que nós vamos estar imunes a um tipo de deserto, de provação e até mesmo de tentação, né? E um segundo elemento é aquela questão das aparências. Jesus estava num momento de aparências desfavoráveis, né? Imagina, com fome, abandonado, 40 dias no deserto, mas independentemente do que as aparências diziam, ele decidiu confiar. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que benção que Jesus nos ensina no deserto, né? No deserto da vida a gente pode encontrar Jesus como nosso modelo, nosso exemplo. Tá bom? A gente vai para um rápido intervalo, não sai daí porque o programa volta já já. Confiança, né? Eu aprendi na faculdade de Direito que confiança é com a fiança. Quando é que você consegue, às vezes, alguns empréstimos bons, não é? Quando você deixa ali uma fidúcia, uma fiança, não é? É a garantia. Por que nós temos fé? Por que nós acreditamos que Ele vai fazer o melhor? Por que Israel deveria ter feito isso? Porque Ele deixou a fiança. Ele deixa a garantia. E para nós, esse penhor é o Espírito Santo, não é? Paulo diz claramente, não é? É a certeza de que Ele vai fazer o melhor por nós. Estudar a palavra de Deus. E eu tenho uma recomendação especial para você. Este guia de estudos aqui sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós desenvolvemos esse material para ajudar você a entender essa doutrina bíblica da pessoa do Espírito Santo. Tem muita gente que não entende o que é o Espírito Santo. Seria uma energia? Seria um poder, uma força? O que é? A Bíblia diz claramente que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade, da trindade. E essa pessoa está conosco, nos orientando no nosso processo de aperfeiçoamento e de salvação. Então, você precisa conhecer esse material aqui, porque vai detalhar aspectos importantes da verdade sobre a pessoa do Espírito Santo, associado com muitas doutrinas bíblicas, até porque o Espírito Santo, segundo Jesus Cristo, ele vem para nos convencer, para nos ensinar, nos instruir, e é fundamental que a gente conheça sobre ele, tá certo? Então, como é que faz para receber essa revista? Bom, ela é de graça, é só você mandar uma mensagem agora nesse WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Tá? Então, você pode printar essa tela aí, tirar uma foto e depois do programa, com calma, você manda, que você vai receber esse material como um presente da equipe do Lições da Bíblia para você, tá certo? Então, fica a dica, esse material vai abençoar a sua vida e a sua família. A gente vai continuar conversando sobre a palavra de Deus e sobre a questão do sofrimento. Pastor Wanderson, a gente estava falando sobre o deserto, não é? E sobre a experiência de Cristo no deserto ali, como que ele foi vitorioso, nos dando um poderoso exemplo, né? Diante das mais severas necessidades,
ele agiu como o povo de Israel deveria ter agido. Quando não tinha comida, ele não reclamou, não murmurou ou não fez aquilo que não deveria. Ele confiou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele confiou na provisão divina e não articulou outros meios contrários à palavra de Deus, né? Pastor, você mencionou uma palavra interessante, o pastor Silvano havia mencionado no outro bloco também, confiança, né? Eu aprendi na faculdade de Direito que confiança é com a fiança. Quando é que você consegue, às vezes, alguns empréstimos bons, não é? Quando você deixa ali uma fidúcia, uma fiança, não é? É a garantia. Por que nós temos fé? Por que nós acreditamos que ele vai fazer o melhor? Por que Israel deveria ter feito isso? Porque ele deixou a fiança. Ele deixa a garantia. E para nós, esse penhor é o Espírito Santo, não é? Paulo diz claramente, não é? É a certeza de que ele vai fazer o melhor por nós. Há um legado da religião que Cristo nos ensina no deserto, da caminhada cristã. Nas 3 tentações ali, transformar pedra em pão, se atirar do templo e adorar por causa dos reinos do mundo, eu aprendo algumas coisas interessantes sobre a nossa caminhada cristã. Primeira delas, na primeira tentação, na ordem de Mateus ali, né? Lucas inverte a ordem. Eu entendo que religião não é para autossatisfação, é para satisfação do alto. A religião não é para Deus suprir tudo o que eu quero, muito pelo contrário. É para Deus remodelar, não é devolver a imagem dele em mim. Então não é para autossatisfação. Está com fome? Transforma a pedra em pão, usa o poder para fazer o que você quer. Não, eu vivo da vontade de Deus, não da vontade do desejo da carne. Na segunda tentação, quando ele é tentado, é levado até o pináculo do templo, eu entendo que religião ela não é para autoexibição. Não funciona para eu me mostrar. É quando as cortinas se fecham, quando as luzes se apagam, que a gente vê quem é quem de fato. E na última, eu entendo que não é para eu ser adorado. E religião, como diz Ellen White, ela não me eleva ao céu, ela faz o céu descer até nós. Que é aquilo que a gente já aprendeu no trimestre passado sobre Caim, não é? Não é eu ser adorado, é adorar a Deus, é da forma dele. Esse é o legado que o deserto nos ensina. É interessante você pensar também numa coisa que eu acho que o pastor Charles também desenvolveu isso em blocos anteriores, porque na experiência do deserto, na tentação do deserto, Cristo nos dá um perfeito exemplo e padrão de como superar a tentação, mas além disso, ele também se identifica conosco, porque ali Cristo experimentou em termos embrionários, vamos dizer assim, todas as tentações que nós experimentamos. Por exemplo, transformar pedras em pães está associado com o desejo de comer. E a fome é o desejo mais veemente do corpo humano. Ela poderia representar todos os outros desejos do nosso corpo, da nossa carne. Depois diz que, na sequência de Lucas, que o diabo levou Jesus até um alto monte e mostrou para ele todos os reinos da terra. Mostrou para ele, para Jesus ver. Então nós somos tentados também por aquilo que nós olhamos e vemos, as tentações externas. Veja, que a primeira envolvia uma tentação biológica, da carne, que todos nós temos, os nossos desejos. A segunda envolvia a tentação externa, aquilo que vê. A terceira tentação na sequência de Lucas é Jesus no alto do templo, sendo estimulado a se jogar dali para que os anjos de Deus descessem e dessem uma demonstração gloriosa, opulenta do seu messiado. Olha como que eu sou o Messias, veja, os anjos me protegeram aqui. É o diabo levando Jesus ao orgulho, à presunção, não é? É interessante você ver, por exemplo, que o apóstolo João diz em 1 João capítulo 2, versos 15 e 16, que nós somos tentados nessa perspectiva. Não é mesmo o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo não provém de Deus, mas provém do mundo. Ele define em 3 aspectos o que há no mundo. Concupiscência da carne, que tem a ver com o corpo, concupiscência dos olhos e terceiro, soberba da vida. Veja que Cristo, ele enfrentou aquilo que nós enfrentamos, que foi exatamente o que nossos primeiros pais enfrentaram lá no Éden. Gênesis 3,6 diz que a mulher viu que o fruto era bom para se comer, agradável aos olhos e bom para dar entendimento. Você tem uma arquitetura da tentação ali. E parece que esses 3 pontos, pastor Silvano, eles são como gavetas infernais nas quais cabem todo tipo de pecado. Então, Cristo no deserto, ele enfrenta tudo isso por nós. E ele vence por nós, nos dando um poderoso exemplo. Né? Excelente a elaboração que você fez, muito completa, né? Eu gostaria de enfatizar um aspecto também relacionado a uma reflexão sobre a tentação. De que maneira a tentação é um crisol? Por que a tentação se torna um crisol? Porque apela a nós para que nós tomemos atitudes de maneira
contrária à instrução de Deus. Então, quando o inimigo tentou Jesus a transformar as pedras em pães, de que maneira isso aí estava sendo um crisol para Jesus? Ele estava sendo tentado a agir de maneira independente de Deus. A mesma coisa acontece conosco hoje. Todas as vezes que somos tentados a agirmos de maneira independente da instrução de Deus, é uma provação, é uma coisa terrível. Por que é terrível? Porque nós somos tentados a seguir o nosso próprio impulso, a nossa própria vontade, em detrimento da vontade de Deus. O processo de submissão da nossa vontade à vontade de Deus é um crisol. Talvez um dos principais crisóis que nós temos que enfrentar ao longo da vida inteira. Esse é um processo da santificação. A vida inteira aprendendo a renunciar ao eu para submeter o eu a Deus. Voltar-se do eu para Deus. Então, viver de maneira independente de Deus é um crisol terrível, porque nós vamos ter que enfrentar a cada momento essa tentação de seguir a nossa própria inclinação. É interessante que no Novo Testamento as palavras para provação e tentação são as mesmas. No entanto, os contextos em que elas aparecem mostram as diferenças. Gosto de pensar que a aprovação ela vem de Deus. É Deus como aquele que dá a prova. O professor que vai lá testar, né, a capacidade do aluno. Ou então, mais do que isso, que a prova também é o momento de aprender, né? Porque a gente pensa na prova como só a aferição de conhecimento, mas a prova é o momento de aprendizagem. Nunca um aluno está tão silencioso quanto no dia que ele está fazendo aquela prova ali. Às vezes ele está conversando na aula, não presta atenção, mas na prova ele para e ele reflete. Então a prova é um momento de aprendizado. A tentação, por sua vez, ela não vem de Deus, ela vem do diabo. Porque tentar é algo que Deus não faz. Embora as palavras sejam as mesmas, os contextos diferenciam a aplicação do termo, não é? Então, mas mesmo na tentação, como você colocou, nós podemos aprender com Deus. Por quê? Porque Deus, na pessoa de Cristo, foi tentado e superou a tentação. E olhando, por exemplo, dele, nós podemos também aprender como nos comportar diante das situações de tentação. Né? Exatamente. Às vezes, a nossa experiência no crisol, ao invés de nos purificar, nos queima. Não é verdade? Infelizmente, essa é a realidade. E todos nós podemos nos lembrar de momentos em que falhamos, em que pecamos contra Deus. O fato de Jesus ter vencido a experiência dele no crisol nos dá esperança e nos dá garantia, segurança, certeza de que nós podemos obter perdão e salvação, apesar de termos falhado enquanto vivemos a nossa experiência no crisol. Eu acho que é muito importante mencionar aqui, né, pastor Silvano, que nós não estamos defendendo pelas provações da vida o perfeccionismo. Quando nós falamos de Cristo, você mencionou o crisol e tudo, nós estamos dizendo que nós somos chamados a vencer porque Ele venceu, não como Ele venceu. Já está provado que nós não podemos vencer sem Ele. É na vitória dEle que nós somos convidados a ser participantes e agora pelo poder do Espírito, não por nossa força, não por nossos méritos. Né? Não tenha dúvida disso. Isso é um detalhe muito importante mencionar, porque a vitória de Cristo ela é perfeita, ela é plena. E ela nos dá um parâmetro, um padrão, e nos leva à confiança e à dependência dele para que a vitória dele seja a nossa vitória. Né? Romanos capítulo 8, verso 28, que é até mencionado esse texto aqui no guia, eu acho que é um dos versos do Novo Testamento que não tem como a gente ignorar quando o assunto é crisol, sofrimento, tribulação e principalmente encontrar o propósito e a finalidade de Deus em tudo isso. O texto diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Aqui o apóstolo Paulo ele não está dizendo que todas as coisas são boas, né? Ele tem esse cuidado, porque todas as coisas colaboram para o bem. Não quer dizer que elas são boas, mas quer dizer que nas mãos do Senhor, todas as coisas, seja o deserto, a tribulação, a provação, o beco sem saída, seja lá qual for, todas elas podem ser usadas para cumprir um propósito de Deus na vida dos seus filhos, na vida daqueles que discernem o propósito e a finalidade de Deus no sofrimento. Então, quando a gente está enfrentando essa prova, como o pastor Vinícius colocou, a gente tem que se concentrar, né? Deixar as distrações, os barulhos, os ruídos de lado e a gente se concentrar. O que o Senhor está querendo me ensinar com isso? Quais são as tentações que eu preciso vencer? Quais são os aprendizados que eu preciso colecionar ou construir a partir disso? E há que se ter perseverança, né? Porque numa prova, às vezes ela dura muito tempo. Tem provas que são mais breves, outras às vezes 3 horas, 4 horas. Se a gente for usar a analogia, por exemplo, de uma prova
uma prova física, de um exercício físico, há maratonas que duram horas, né? E você precisa ter toda a condição física necessária para que você possa chegar com sucesso no final. Você sabe que as boas provas, agora falando academicamente, as melhores provas são aquelas que apresentam os melhores textos. Por que o professor faz isso? Porque ele sabe que é um momento de maior concentração dos alunos. É claro que o momento de aprendizado é importante, você tem que aprender antes para se preparar para a prova, mas quando você chega ali também você está aprendendo. Ali você não acabou o aprendizado, ali é um momento importante de aprender. E tem um professor aí para nos... Interessante. Mas sobre o que você falava, me veio à mente aqui a ideia de que a esperança desempenha um papel muito importante desse processo de olhar para frente, olhar para o futuro. Quando nós vemos o apóstolo Pedro falando para pessoas que estavam sofrendo, e concluindo o pensamento que você estava abordando, ele levou a mente dessas pessoas para enxergar o futuro, enxergar a esperança. Ele disse, olha, vai passar, olha para frente, há uma esperança, há um futuro melhor para vocês. Eu cresci com a minha mãe dizendo, vai passar, está difícil, vai passar. A esperança tem esse papel. Se a gente está vivendo essa situação difícil, vai passar porque a eternidade está chegando. Que coisa linda isso. Deus quer ensinar grandes lições para a gente. Ele usa tudo, inclusive as provas. Então, você está passando pela aprovação, está difícil para você. O grande mestre, o grande professor está usando esse momento para tornar você uma pessoa melhor, para aperfeiçoar seu caráter, para colocar a imagem de Cristo na sua vida. Então, louve a Deus pela prova e ela vai passar. Ela vai passar e você vai sair dela como uma pessoa melhor. Tudo isso está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Eu espero você na próxima semana. Deus abençoe muito a sua vida. Forte abraço e até semana que vem.